Nesta edição, vamos falar sobre bullying, um termo inglês para qualquer ato de agressão verbal ou física, com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa sem que ela tenha possibilidade de se defender. Na infância, estas atitudes são mais comuns. Vamos conversar com o psicólogo Naim Akel Filho. Muito obrigado pela sua participação aqui no estúdio. Prazer. Bom, para começar a falar, bullying é um tema que é discutido desde da década de 70, onde foi basicamente, se iniciou ali para colocar esse termo, né, da intimidação com as outras pessoas. Final do século XX foi um período em que essa situação nas escolas começou a preocupar seriamente os governos, principalmente da Europa. O termo bullying foi definido por pesquisadores estudiosos da Noruega no final do século XX, e esse tema chegou a todos os profissionais que trabalham e que se preocupam com as crianças, basicamente no século XXI. Bom, e na infância esse termo é muito complicado, né? Porque é a iniciação da fase da criança, do conhecimento. Então, é o período mais importante do desenvolvimento. O que isso gera no psicológico dela? Nós temos, quando falamos em bullying, nós temos basicamente a figura de dois elementos centrais. A vítima do bullying e o agressor. Os demais são os espectadores, os observadores dessa situação, completando então a gama de pessoas envolvidas. Tanto o agressor, tanto aquele que ofende, que domina, que humilha, quanto aquele que sofre a humilhação, tem consequências psicológicas, comportamentais muito sérias. Normalmente a gente foca a preocupação e a atenção na vítima do bullying. Neste sim a gente observa transtornos depressivos, observa uma série de consequências muito negativas sobre seu desenvolvimento, prejuízos escolares. Mas aquele que agride também os estudos apontam para consequências muito nefastas sobre seu futuro. Em geral, a partir deste comportamento, vêm outros comportamentos como delinquência juvenil, como uso abusivo de substâncias. Então, todos os envolvidos nessa situação precisam de ajuda e de apoio. Porque nessa época, às vezes a criança que está praticando bullying, às vezes ela nem tem noção do que está acontecendo. E quem recebe, existem outras formas da criança também de se manifestar. Pode ser com a timidez ou pode ser com alguma outra agressão. São comportamentos variáveis, né? Perfeito. E como é que a família pode observar isso e deixar de, às vezes, achar bonitinha a atitude do filho e ver que não é um comportamento adequado? Tua pergunta é muito complexa, né? A resposta para ela exige uma série de observações. Gostaria de destacar que muitas vezes o comportamento do abusador, do agressor, ele vem de casa. Os estudos, insisto, apontam para isto, né? Que a observação da violência doméstica, por exemplo, é um dos fatores determinantes do comportamento agressivo em relação a seus pares. Então, muitas vezes a criança está apenas repetindo um modelo comportamental que observa no seu núcleo familiar. Outras vezes os pais acham bonito que o filho seja forte, autoritário, chamam isso de ter personalidade. Então também, muitas vezes, acabam reforçando esse comportamento dominador que, insisto, vai trazer consequências nefastas para este agressor também. Tanto que ter personalidade é totalmente diferente. E aquele que sofre a agressão, ele dá sinais. É muito importante que as famílias estejam atentas a estes sinais de que está sofrendo bullying. Porque a criança fica depressiva, ela fica chorosa, ela tem prejuízos no seu desempenho, tem queda no seu desempenho escolar, em geral não querem mais voltar à escola, ela chega em casa, às vezes com ferimentos, outras vezes ela chega em casa sem algum objeto que ela gosta, uma caneta, ou caderno rasgado, ou qualquer coisa. Então são sinais para a família
de que aquela criança está sofrendo algum tipo de abuso. E, em geral, as famílias observam este problema e tentam ajudar esta criança. É muito importante que essa ajuda seja pronta e rápida, porque você mesmo destacou, é um momento decisivo do processo de desenvolvimento e mesmo de neurodesenvolvimento, né? A estruturação do cérebro que nós estamos falando, e as coisas que se tornam definitivas nesse período são muito perigosas e a gente tem que estar muito atento mesmo. Como seria a conversa com essa criança que está sendo vítima, que está demonstrando ali alguns problemas ou alguns comportamentos, porque a criança, de primeiro, ela não vai contar. Em geral não conta. Não conta. Então, qual é o processo certo que para chegar ali, para conversar com a criança e tentar entender melhor? Uma coisa muito importante são as políticas públicas, não é? Nós colocarmos como responsabilidade exclusiva dos pais é um pouco falso. Primeiro porque, às vezes, como nós já conversamos, às vezes os pais são os próprios causadores disso, sem perceber ou sem identificar, acabam servindo como modelo para comportamento agressivo e violento. Segundo porque não tem uma formação específica e, às vezes, é necessário um profissional da área de saúde mental, é necessária a presença de um psicólogo mesmo, para ajudar a superar estas situações, especialmente quando a consequência é mais grave, com automutilações, crises depressivas, etc. A presença de um profissional psicólogo é muito importante. Mas os pais são aqueles que estão todos os dias junto com as crianças e que podem identificar sinais de que alguma coisa de errado está acontecendo e tentar conversar com esta criança. Mas não devem ficar desesperados se não conseguirem conversar com as crianças, porque esta situação, às vezes, exige, insisto, a presença de um profissional. A escola tem que ter essa estrutura. Me parece que os pedagogos estão cada vez mais qualificados e preparados para identificar e atuar nessa situação. As escolas hoje têm psicopedagogos e psicólogos complementando a equipe multidisciplinar também para dar atenção a isto. Existem políticas públicas federais que exigem que as escolas estejam atentas a este problema. Enfim, me parece que deve ser uma responsabilidade compartilhada. Muito importante você falar da escola, porque a criança fica uma boa parte ali, e às vezes se misturando com outras idades, então tem muitas diferenças. E a escola ela tem essa responsabilidade também junto com a família, porém a educação é de casa, é dos pais e não dá para ter colocar tanto posicionamento com a escola. A escola pode ajudar. Ou deveria ser da casa, de casa, a educação. Na realidade, o que a gente observa não é um problema único exclusivamente do Brasil, é um problema mundial. A escola está tendo que assumir determinadas tarefas, determinadas responsabilidades que historicamente eram tarefas e responsabilidades da família. Antigamente você tinha uma mãe que tinha como principal tarefa educar os filhos. Você tinha a presença materna muito mais forte na educação dos filhos. Há alguns anos, há pelo menos 50 ou um pouco mais de anos, a mulher saiu de casa para se ombrear ao marido e trabalhar. Numa sociedade de consumo e numa economia tão capitalista como a que vivemos aqui no Ocidente, é necessário isto para dar qualidade de vida, uma boa educação, etc., aos filhos. Então, você exigir das mães que tenham lá 8 horas de trabalho diário, além das tarefas domésticas, e que ainda tenham tempo de educar os filhos, me parece que é querer demais, é sobrecarregar demais a tarefa materna e paterna. Então, me parece que a escola é a estrutura que vai ter que assumir esta responsabilidade. A criança cada vez mais cedo está indo para as pré e para a escola, e estas estruturas vão ter que assumir essa responsabilidade. Os professores vão ter que ser melhor
preparados, vão ter que ser muito melhor remunerados, porque eles vão ter essa tarefa de, muito mais do que a família, educar as crianças e os jovens para a cidadania. Um bullying que não é tratado na infância, o que pode gerar isso mais para frente? Coisas muito, muito negativas. E repito, em todos os participantes, sejam os abusadores, sejam os abusados. Ambos vão ter consequências nefastas sobre seu desenvolvimento. A gente identifica nos abusados problemas de autoestima, problemas de fortes sentimentos de menos-valia, pessoas que se sentem inferiores, complexadas, com dificuldade de assumir seu espaço no mundo, prejuízo escolar, abandono mesmo do processo educacional, crises depressivas, automutilação, tentativas de suicídio, por conta do bullying. Aliás, foi este o tema original das pesquisas sobre bullying, né? Crianças com crises depressivas e em situação de suicídio. Que é bastante preocupante. Extremamente preocupante. E para quem estuda o neurodesenvolvimento, sabe que o que acontece na infância, o que acontece na primeira infância, que é aquele período que vai até os 5, 6 anos de idade, acaba ficando como uma marca indelével na personalidade daquele indivíduo. Então, nós temos que estar muito atento a isso. E o agressor, como já falamos, e é importante que se destaque, também tem sérios prejuízos, porque ele acaba sendo uma pessoa com um comportamento agressivo, que acaba desaguando em delinquências, em dificuldades de relacionamento interpessoal, crises de ansiedade, dependência química, né? O uso de drogas, de álcool e drogas em abuso. Enfim, este comportamento que revela falta de controle sobre seus impulsos agressivos acaba se manifestando como falta de controle sobre comportamentos inadequados. A gente está vivendo uma geração de tecnologia, cada vez mais vem avançando. Os jovens, eles são adeptos, não sobrevivem sem, né, praticamente. E o bullying também está instalado ali. O cyberbullying. E é uma preocupação maior, porque são pessoas que às vezes nem conhece, faz um pré-julgamento, e você também, quando faz um julgamento ou escreve alguma coisa na internet, você tem que ser responsável por aquilo. Então, isso vem aumentando mais, porque a internet ela ajuda e também um pouco atrapalha. Sem dúvida. O cyberbullying é um tema de muita preocupação, análise e pesquisa no mundo inteiro, porque a velocidade e a intensidade com que a perversidade dessa situação acontece é muito maior do que naquela situação presencial. Então, como você diz, às vezes um indivíduo mal intencionado, ele consegue colocar um grupo inteiro de pessoas como alvo de comportamentos de rejeição, de agressão, de escárnio público mesmo. E quando essa situação é de agressão intencional, entre pares e contínua, repetitiva, nós estamos diante de uma situação de bullying. E o bullying virtual, o cyberbullying, tem demonstrado ser tão ou mais perverso do que o bullying real frente a frente. Qual seria a dica para enfrentar esse bullying? Vamos pegar aí a fase adulta, né? Que o pessoal tem um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de autonomia. Como eu posso enfrentar o bullying? Você tem que conversar sobre isso. O primeiro passo é a conversa. Você tem que preparar as pessoas para a possibilidade desta situação e desenvolver nele estratégias de enfrentamento. A gente sugere, tanto para crianças como adultos, a gente sugere que um primeiro mecanismo seja o de afastamento da pessoa autora de bullying. Muitas vezes isto funciona. Quando as pessoas se afastam, não existe mais a relação interpessoal e a coisa tende a diminuir. Ou seja, o algoz tende a procurar outra presa.
mas enfim, você acaba se livrando daquela situação de pressão. Muitas vezes a gente tem que sugerir a ação forte das autoridades, porque veja, quando há a situação de interação social, dois tipos de relações são possíveis, apenas dois tipos: cooperação ou competição. São duas situações naturais, ambas saudáveis, mas a situação de competição, ela pode se transformar numa situação de conflito. E esta não é saudável. A situação de conflito, deve ser sempre combatida e evitada. E quando é que uma situação de competição se transforma numa situação de conflito? Quando há ausência de agentes sociais que controlem aquela situação, que estabeleçam regras ou que façam cumprir as regras para que se fique numa situação saudável de competição. Por isso que nos esportes existem os juízes, os árbitros, exatamente para fazer cumprir uma regra de que a disputa deve ficar no campo saudável. O que acontece nas escolas, o que está acontecendo na sociedade, é que os agentes públicos que cuidam de manter as situações saudáveis não estão mais sendo respeitados. Está faltando autoridade. Está faltando autoridade na escola, está faltando autoridade em casa, está faltando autoridade na rua. Então as situações de competição estão desaguando em situações de conflito. Essa questão da competição tem até no trabalho. Se for colocar, é um ambiente também que exatamente. está disposto. O mundo é muito competitivo, né? Está se tornando muito competitivo. A sociedade está muito competitiva. Parece que esse modelo de sociedade capitalista, competitiva, etc., está dominando a globalização, está globalizada. E nós temos que pagar um preço. E o preço que pagamos é ver os nossos jovens, que estão têm menos defesas, mais expostos a estas situações dramáticas. Por isso a responsabilidade das estruturas organizadas, que são as escolas, né? Vão ter que dar conta disso. Eu sei que é uma tarefa terrível, eu não quero jogar nas costas dos professores, porque eles são mal preparados muitas vezes, e quando não mal preparados, mal remunerados. Mas tem muito professor também como vítima desse processo, que ao presenciar o bullying e a sua impotência em lidar com aquilo, também estão desenvolvendo um outro tema que a gente pode tratar num outro programa, que é o burnout, que é o estresse no trabalho, por você não ter condições de dar conta de tudo aqui, de todas as exigências que o teu trabalho te apresenta. E o burnout entre os professores é muito grande por conta dessa impotência diante das situações que estão sendo descarregadas em sala de aula. Para encerrar nossa entrevista, gostaria que o senhor desse algumas dicas em relação até mesmo do tema que a gente acabou de conversar. É que todos estejamos cientes de que esse problema existe, de que nós precisamos enfrentá-lo, começando por conversar abertamente sobre isso. Não é? Nós temos um programa na Pontifícia Universidade Católica que podemos levar às diversas escolas, sem nenhum custo para estas escolas, em que a gente propõe uma conversa franca com os jovens sobre essas situações de competição e conflito dentro da sala de aula, como enfrentar o bullying, que não tem uma receita pronta, por isso eu não vou explicitá-la, mas que começa por uma conversa muito franca, colocando os pingos nos is. A gente sabe que a educação e que a informação é o que pode libertar a mente de um jovem, é o que pode permitir a um país que cresça de forma organizada. Então, talvez a grande mensagem seja essa: precisamos investir na educação e na informação se quisermos uma sociedade mais justa e equilibrada. Muito obrigado pela sua participação, de ter vindo aqui ao nosso estúdio. Sempre às ordens. Bom, acabei de conversar com um psicólogo, Naim Akel Filho. A gente acabou falando sobre bullying,
Para ver essa entrevista, você pode acessar o canal no YouTube, lá no Legislativo, ver e rever quantas vezes quiser e também compartilhar. Até uma próxima!